Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo e vamos continuar aqui no audiolivro A Ciranda das Mulheres Sábias. Podemos saber, mas não sabemos dizer com muita precisão onde e como tudo isso ocorre. A poesia faz-se necessária para explicar a força vital de uma mulher. A dança, a pintura, a escultura, os ofícios do tear e da terra, o teatro, os adornos pessoais, as invenções, escritos apaixonados, estudo em livros e nos nossos sonhos, conversas com outras que sejam sábias, o atento intuir, refletir, sentir e pressentir. Criações e realizações de todos os tipos são necessárias, pois existem certos assuntos místicos que as palavras concretas isoladas não conseguem expressar, mas que as ciências, contemplações do que é visível, porém palpável, e as artes conseguem. Entretanto, no meio de qualquer tempestade ou contentamento, a bela força da vida estará para sempre preservada pela mulher oculta, que sempre se esforçará para que se saiba que concertos e impulsos começam novamente no próprio momento em que somos destruídas. Assim, essa força interior atua como uma grana-merê, a maior das avós, a essência da sanidade e da sabedoria da alma que sempre nos guia e que jamais nos abandonará. Essa fonte misteriosa é vivenciada por meio daqueles conhecimentos nítidos e úteis que parecem chegar inesperadamente e por intermédio de origens invisíveis em sonhos noturnos ousadamente explícitos ou intrincadamente emaranhados, em explosões de energias e ideias eficazes que surgem aparentemente do nada, na súbita certeza de que se está sendo chamada para algo que necessita do nosso amor, dos nossos pontos de vista ou dos nossos toques, na inesperada determinação de interferir, dar as costas ou caminhar naquela direção. Como a velha sábia que aparece de repente em contos, essa fonte que guarda o estopim dourado se manifesta mediante exortações interiores para que atuemos discretamente ou com exuberância, no impulso perspicaz de criar mais uma vez, valorizar mais fundo, consertar melhor, proclamar mais longe, proteger a vida nova. A primeira impressão dessa prova temporal pode ser estudada também nas mulheres de carne e osso. Aquelas que estão sempre procurando reter significados, em vez de criar alianças somente com os perecíveis. As que anseiam por florir e estão hesitantes ou firmes, desenvolvendo os ovários para florescer plenamente e com frequência. As que lutam para pertencer a si mesmas e estar no fundo ao mesmo tempo, talvez em sequência, talvez todas juntas. Mulheres que estão lutando para se tornarem fontes de semeadura, cujo lançamento de sementes procura espaço e que no pensamento e na ação viajam muito além da sua conhecida terra natal. A força e a presença da maior das mulheres, a velha sábia, a maior das mães, é encontrada naquelas que são desde um pouco até muito perigosas, através de sua noção e disposição para pôr em risco ideias e existências desprovidas de alma, sejam dentro de si mesmas ou seja do lado de fora. A prova dessa fonte sábia e misteriosa nas raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições, que não serão impedidas de prosseguir, nem silenciadas, que a respeito das coisas profundas ou glórias que parecem, à primeira vista, intimidantes, não dizem: isso eu não posso fazer, mas preferem perguntar a si mesmas: o que eu preciso reunir para poder fazer isso? Não importa onde ou como vivamos, não importa em que condições,
Nunca estamos sem nosso supremo aliado, pois mesmo que nossa estrutura externa seja insultada, agredida, apavorada ou mesmo destroçada, ninguém poderá extinguir o estopim dourado, e ninguém poderá matar sua guardiã subterrânea. Las abuelitas, as grandes vovozinhas, a velha mítica. De que modo ela é perigosa? De que modo é sábia? Ela é mutilada, cresce de novo, ela morre e cresce de novo. Ela ensina os jovens a fazer o mesmo, acrescentar audácia, acrescentar dança. A abuelita, a grande avó, são tantos os tipos que aparecem nos mitos e histórias. Há as distantes, que tentam esgotar as forças vitais dos parentes, como em certos temas de histórias do leste da Europa, em que as sugadoras de sangue procuram primeiro dentro da própria família os filhos e os filhos dos filhos, em busca de nutrição para compensar sua luz fraquejante, seu vazio e suas escolhas imprudentes. Há as grandes avós selvagens, que têm o cabelo verde e os cílios turquesa, com sapatos de todas as cores e que viajam por toda parte para fazer as menininhas entenderem que são bonitas. Há as grandes avós de avental, que sabem de tudo sobre fartura e são portadoras de alimento para o corpo e para a alma. Há as grandes avós da alta costura e as grandes avós artistas que lançam purpurina a cada passo e inspiram outras a criar à vontade. Há uma quantidade incontável de tipos de avós. Cada uma é única e representa um desafio a tentativas de classificação. Há muitas grandes avós que reúnem os atributos anteriores e ainda mais, ou mesmo diferentes, tudo ao mesmo tempo. Qualquer qualidade de inteligência, ternura, franqueza, sensualidade, profundidade que uma mulher tenha possuído aos 20 anos de idade, com um esmerado desenvolvimento ao longo do tempo, estará provavelmente duplicada e triplicada quando ela, de fato, na psique e na alma, for uma grande avó. Há uma personagem que me agrada muito. Nos antigos mitos do Novo México, pode-se repuxar das franjas esfarrapadas de uma figura que parece ser um tipo do que eu chamaria de avó das neves. Ela aparenta ser uma personificação de uma avó mítica que tem um bigodinho de pingos de gelo e o cabelo espetado salpicado de neve, e trajes macios feitos de neve acumulada pelo vento. Vive entre os animais, e segundo histórias que eu ouvi, dizem que traz alívio aos que sofrem, baixando sua temperatura. Ela não é o espírito da morte, é mais como uma força de anestesia temporária, alguém que com misericórdia proporciona um descanso em relação à dor. Um dia, achei que a conheci em pessoa. Havia La Vieja, uma velha velhíssima, no hospital do pequeno povoado no Novo México, onde trabalhei por um período. A velha Ana estava com uma febre alta que os médicos não conseguiam fazer baixar ao normal por mais que tentassem, principalmente com a administração de líquido e repouso. No entanto, a velha era rebelde e descrevia sua enfermidade como uma doença do calor, provocada por um acesso de bilis, raiva, naquele caso tendo como motivo uma pequena desavença com uma vizinha algum tempo antes. A velha Ana não parava de pedir aos médicos que a pusessem lá fora na neve, na sua cadeira de rodas. Ela dizia que queria abrir o roupão e mostrar os seios ao céu. Acharam que ela tivesse perdido o juízo. Calcularam que ela quisesse se expor ao frio para cometer suicídio. Todos recebemos ordem de vigiá-la atentamente, sem permitir que escapasse ao nosso controle. Sabe, é difícil dizer se a gente deveria receber parabéns ou pêsames nessas circunstâncias. Mas existem ocasiões em que simplesmente se é obrigado a obedecer às exigências de uma velha, senão,
não costuma ser definido com clareza. Você só sabe que se não obedecer agora, anos adiante, na estrada, sentirá um arrependimento vindo da alma para cima, para baixo, em todas as direções. Quando a velha Ana, com as bochechas muito coradas pela febre, exigiu que eu a levasse para o frio lá fora, em menos de 60 segundos eu já estava embrulhando nos cobertores de 2 camas e praticamente carregando-a até a cadeira de rodas prateada. Ela a chamava de sua cadeira voadora, e me esgueirando com ela pela porta lateral, ela estava sentada toda empertigada por baixo daquelas cobertas que iam arrastando pelo chão, usando só o seu corpinho nu e um daqueles roupões de algodão azul claro, todo estampado com xícaras e torradeiras, já desbotado de tanto ser lavado. Enquanto eu a empurrava lá para fora, sob um céu azul, noite, todo estrelado, a sombra enegrecida das montanhas sangue de Cristo, a velha Ana exultava numa beatitude triunfal. No entanto, o que mais ocupava minha atenção eram os punhos de metal daquela cadeira voadora. Os punhos prateados ficaram frios como gelo seco, tão rápido que todos os 5.000 ossos das minhas mãos ardiam e doíam, como se fossem se partir. Aí eu pensei comigo mesma, sem dúvida nós duas vamos morrer aqui fora. Eu até conseguia ver a manchete do jornal da pequena cidade: comunidade em choque, duplo suicídio. Mas a velha Ana não se deixou atingir pelo frio. Ela me pediu para ajudá-la a se levantar. Na realidade, ela me deu uma ordem. Minha filha, para cima! E então, bem ali, no meio da neve de inverno, diante de Deus, só eu e ela, com os sapatos acabados, sem meias, usando o chapéu e o cachecol de chifon, cheio de fios repuxados, e deixando o grande rosário preto no assento da cadeira, Ana se levantou como um guincho correndo o sério perigo de se partir com o esforço de içar uma carga pesada demais para ele. Entretanto, por fim, ela conseguiu se pôr de pé, oscilando nos calcanhares. Pensei, tudo bem, só mais 2 segundos eu a embrulho de novo, ponho na cadeira de rodas e volto correndo para o prédio aquecido com esse seu precioso esqueleto de velha. E assim estendi a mão para segurar seu braço e conduzi-la de volta para a cadeira. Mas com força de 10 mulheres ela rodopiou, e rodopiou é a palavra certa. E com a agilidade de uma mulher que, de repente, 80 anos, mais nova e com um berro horripilante, ela abriu o roupão e estava lá, a Madonna nua como veio ao mundo. De pé no meio dos cobertores e do roupão caídos na neve, tendo ao redor só neve derretida e gelo. Fiquei sem fôlego por um momento e por mais de um motivo, pois devo lhes dizer com total franqueza que naquele instante eu me tornei testemunha do fato de que os seios de uma velha são belas criaturas, algo maravilhoso de se contemplar. Ficamos ali paradas, no frio e no vento. Meu rosto e minhas mãos estavam mais aquecidos ou talvez tão dormentes que eu já não os sentisse. A velha Ana respirava fundo, prendendo o ar, para depois soltá-lo em explosões. Por fim, quando Ana, essa velhinha pequena como um passarinho, viu uma estrela cadente, como qualquer um pode ver a intervalos de minutos no Novo México, ela me disse toda alegre: todo finito. Agora chega. Pode me levar de volta, minha irra, minha filha. Encerro esse conteúdo por aqui. Se você não deu um like nesse vídeo, dê um like. Aguardo você na continuação de A Ciranda das Mulheres Sábias. Até lá!